Olá, Crystal Gems, aqui é o canal Gems Talk e eu sou a Senhora Universo. E hoje nós vamos falar sobre todas as fusões de Steven Universo. Bom, esse vídeo vai ficar muito longo se eu fizesse com todas as fusões de Steven Universo. Então esse vídeo vai ser separado em provavelmente 2 ou 3 partes. Então vamos começar o nosso vídeo sem muita enrolação e bora! Garnet, uma fusão entre duas gemas, Safira e Rubi. A primeira vez que Safira e Rubi se fundem como Garnet foi no episódio A Resposta, onde Safira e Rubi estão na Terra e Diamante Azul chama a Safira para prever o futuro sobre as Crystal Gems. Safira diz que ela vai perder sua forma física junto com suas 2 rubis de guarda, mas depois que elas conversam, as Crystal Gems aparecem e tiram a forma física de 2 rubis, como previsto. E a Pérola estava prestes a atacar a Safira, mas a Rubi que sobrou, que é a Rubi que nós conhecemos, segurou a Safira e acabaram se fundindo sem querer e se formaram na Garnet Cotton Candy, ou Garnet Algodão Doce. Elas se fundem por pouco tempo e depois se desfundem e Rose Quartz e Pérola fogem. Diamante Azul fala que não foi isso que Safira previu. Safira ficou muito confusa porque a Rubi mudou o futuro. Diamante Azul diz que iria quebrar Rubi e Safira pega na mão de Rubi e sai correndo e se escondem na terra. Aos passar os dias, Rubi e Safira começam a se apaixonar e se fundiram novamente e nesse meio tempo encontraram Rose e Pérola. Rose conversa com Garnet e pede para que elas não façam mais perguntas sobre ela, porque Garnet já era a resposta. Essa foi a história de como Garnet começou a existir, mas a primeira aparição de Safira e Rubi no tempo atual de Steven Universo foi no episódio Libertador da primeira temporada, episódio 53, e Garnet diz que ela existe por conta do amor entre Rubi e Safira. Essa foi a história de como Garnet começou a existir, mas a primeira aparição de Safira e Rubi no tempo atual de Steven Universo foi no episódio Libertador da primeira temporada, episódio 53, e Garnet diz que ela existe por conta do amor entre Rubi e Safira. Sua arma é suas manoplas, que podem aumentar de tamanho e sair como foguetes de suas mãos. Opal. Sua primeira aparição foi no episódio Mulher Gigante, que foi um episódio onde Ametista, Pérola e Steven foram atrás de um besouro celeste na Torre Celestial. Mas antes disso, as Crystal Gems explicam como funciona a fusão para Steven, mas depois da explicação, Steven ficava insistindo para Ametista e Pérola formarem a Opal, ou Mulher Gigante, como ele chamava ela. Então Pérola e Ametista vão se fundir, mas não conseguem, pois não estavam conectadas. Então elas começaram a brigar, e no meio disso Steven foi pego pelo pássaro gigante. Steven acha o besouro, que estava na boca do Steven Jr., e apareceu mãos destruindo o pássaro, tentando pegar o Steven. E quando o Steven vê, é a Opal, que foi sua primeira aparição na série. Depois ela aparece em mais 5 episódios, brevemente, mas o episódio focado nela foi em Mulher Gigante e uma cena focada em 2 fusões, que é Stag e Opal no filme. Opal é um arco e flecha formado pela arma da Ametista e da Pérola. Stag. Ele apareceu no filme Steven Universo, ou filme, quando Steven e Greg se fundem para fazer a Pérola perder o seu dono, entre aspas. Já que no filme, todos os personagens voltam para sua versão quando emergiram por conta da foice regeneradora da Spinello. Então Pérola meio que voltou a servir um diamante, mas no caso o diamante seria o Greg. Bom, então eles se fundem e cantam Independentes Unidos, e depois disso nunca mais teve uma aparição ou é citado em Steven Universo. A arma do Stag é uma guitarra que solta leves fumaças rosas e ele consegue fazer as pessoas flutuarem e ele mesmo flutuar. Malakita. A Malakita é a fusão entre Lápis Lazuli e Jasper no episódio Libertador, onde Jasper convence Lápis a se fundir com ela para atacar as Crystal Gems. E cita tudo de mal que as Crystal Gems fez para ela, então Lápis acaba aceitando, mas era só uma pequena armadilha para prender Jasper no fundo do mar e ficar um tempo sem arrumar confusão com as Crystal Gems. Elas passaram muito tempo fundidas e também apareceu no episódio Super Ilha Melancia, onde Alexandrite e Malakita estão em uma briga, e no final Jasper e Lápis Lazuli foram desfundidas e essa foi sua última aparição dessa fusão. Sua arma é um capacete e sua hidrocinese. Sugalite. Fusão entre Garnet e Ametista. A Sugalite teve sua primeira aparição no episódio Steven Coach, ou Treinador Steven, onde Garnet, Ametista e Pérola e Steven precisam quebrar a torre de comunicação para Peridot não conseguir ter um meio de comunicação pelo planeta natal até a Terra. Então elas se fundem e vemos que ela é bem poderosa e descontrolada, e isso afetou um pouco a Pérola, já que ela queria se fundir com Garnet, mas Garnet quis a Ametista, já que Sugalite era mais forte para destruir a torre. Mas Sugalite acaba quebrando o transportador e Steven e Pérola voltam para casa, enquanto Sugalite fica quebrando a torre. Ela perde o controle e acaba brigando com Pérola, fazendo as duas terem uma briga.
Depois disso, Sugalite não apareceu mais na sua forma normal, mas apareceu como Sugalite Steven, o Steven futuro, enquanto brincava de Pique Steven. Sua arma é um mangal, que é a manopla com um chicote. Pessoal, eu não sei se exatamente foi só 2 aparições da Sugalite na série, mas se caso eu tiver mais aparições, por favor comente aqui embaixo, porque provavelmente eu devo ter esquecido de algum episódio. Sardonyx, uma fusão entre Pérola e Garnet, e sua primeira aparição foi no episódio Grito de Socorro, para substituir Sugalite, já que Sugalite tinha perdido totalmente o controle dela mesma. Então Sardonyx apareceu para destruir as torres de comunicação. Sardonyx apareceu poucas vezes, mas nas vezes que ela apareceu, mais 2 episódios, posso estar enganada pelas minhas pesquisas, foram 2. E sua arma não tem mais específica, já que sua arma pode virar tudo. Alexandrite, fusão entre Garnet, Pérola e Ametista, as 3 Crystal Gems. Sua primeira aparição foi no episódio Jantar em Família, quando Steven e Connie marcam um jantar em família entre os pais da Connie e o pai do Steven e as Crystal Gems. Ela teve bastante aparições comparado às outras fusões, com 5 aparições. A Alexandrite é bem forte, mas bem difícil de se manter, porque são compostas por 4 gems, que não ficam muito estável. Sua arma é todas as armas de cada fusão. É isso, Crystal Gems, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se caso tiver alguma coisa errada e que vocês notarem no vídeo, por favor falem pra mim, porque eu realmente passei, acho que uma semana fazendo esse roteiro, então, por favor, se eu errei alguma coisa, me digam. Então, é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. E ficamos para o próximo sábado. Tchau!